E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, alunos, a minha tela já está projetada aí para vocês, né? Hoje nós vamos dar continuidade, naturalmente, ao nosso livro e hoje nós vamos partir para a proposta de número 5. Isso mesmo. Turma, antes de fato de partir para a proposta de número 5, eu queria tecer algumas considerações, tá? A primeira consideração é que eu dividi a nossa videoaula de hoje em duas partes. Isso mesmo. A parte da explicação vai ser a primeira parte e a parte do formulário de produção textual que eu deixei para o nosso segundo momento, tá? Então eu preciso que vocês assistam a videoaula do início ao fim para saber qual é a importância desse formulário que eu acabei de citar, tá bom? A segunda parte é muito importante porque nos formulários de produção textual eu vou pontuar tudo que vocês fizeram e eu vou conferir o material de maneira mais organizada, tá bom? Então eu preciso realmente que vocês assistam a videoaula de hoje, do início ao fim, ok? Perfeito, então vamos então a outra consideração. A proposta de número 5, ela vai visar ao artigo de divulgação científica. Mas eu sei que quando nós falamos em artigo de divulgação científica, isso soa de maneira muito estranha para vocês. Primeiro, no sétimo ano, nós não temos contato com artigo de divulgação científica, tá? Esse material foi uma tentativa do nosso livro de trazer algo novo, tá? Mas nós não vamos enfatizar sobre o artigo, nós vamos enfatizar o conteúdo do artigo. Diferente, tá? Como é algo novo, eu preciso então trazer ou recorrer a uma outra forma de fazer você entender sobre o que nós vamos conversar hoje, tá? Normalmente, o artigo de divulgação científica é trabalhado do oitavo ano em diante, mas nada que nós não consigamos saber de letra hoje, tá? Para isso, então, eu vou deixar o nosso material, nosso livro de atividade em stand-by, e eu vou recorrer a uma página de uma rede social. Eu vou mostrar para vocês algumas instituições que tem como base artigo de divulgação científica, tá bom? Que são instituições que futuramente, eu tenho certeza absoluta de que todos vocês irão passar por esses lugares, tá? Então eu vou primeiro fazer vocês conhecerem, depois os ambientes, depois eu vou falar da importância do artigo nestes ambientes, e aí eu volto para o nosso livro de atividade, ok? Vamos lá então. Nós temos aqui o perfil, essa página aqui é a página do Instagram, tá bom? Nós temos aqui o perfil da Unicamp. O que é a Unicamp? É uma universidade, que é a Universidade Estadual de Campinas, tá bom? Onde fica Campinas, em São Paulo. Perfeito, então. Nós vamos observar aqui pelo feed da Unicamp algumas informações. Primeiro, já sabemos que é uma instituição. De quê? De ensino superior, tá? Eita, que é muita informação para você, né? Então vamos lá, vamos passo a passo. Quando nós falamos em instituição de ensino superior, significa o quê? Você precisa primeiro entender o passo a passo escolar. Passo a passo escolar não, né? Os segmentos escolares. Você está no ensino fundamental 2. Quando você concluir o ensino fundamental 2, você vai passar para o ensino médio. Você pode parar ali os seus estudos? Pode, tá? Mas se você quer concorrer a vagas de empregos, então você precisa continuar a estudar.
E aí nós temos o acesso ao ensino superior, que você realiza uma prova, e aí você, a depender do curso que você quer escolher, que você quer estudar, você também escolhe a instituição. Eu trouxe a Unicamp em São Paulo porque ela é muito conceituada em algumas áreas, principalmente, só um exemplo, tá? Na área de linguística, que é a minha área. Nós vamos observar então o seguinte, que todas as universidades, tanto públicas quanto particulares, elas priorizam artigos científicos. Então você vai observar aqui, ó. Unicamp está entre as 50 melhores universidades dos países de economia emergente. Como é que eles sabem disso? Por meio de pesquisa. Como que essa pesquisa é feita? Por meio do artigo científico. Depois nós temos mais aqui, por exemplo, nós temos aqui um post sobre o coronavírus. Como que a Unicamp estuda o coronavírus? Por meio de pesquisa. Como que eles realizam a pesquisa? Por meio de artigo científico. Tá? Então, o objeto de estudo dentro de uma universidade, para todas as áreas, é justamente o artigo científico. Tá? Professor, mas por que o senhor não trouxe a estrutura e trouxe a instituição? Porque a estrutura ela não vai ser importante neste momento. O que vai ser importante é você conhecer onde, em que lugar o artigo científico anda, corre, passa, é produzido, tá? Nós temos a Unicamp, mas temos mais? Temos. Não muito longe, nós temos a nossa própria universidade aqui no Amazonas, que é a Universidade Federal. É uma outra instituição que todos os estudos são feitos por meio de produção de artigo científico. Todos, gente, todo o estudo. Se você, então, quer ser um pesquisador, imagine não, pense o seguinte, até um professor ele é pesquisador, tá? Eu sou um pesquisador, o seu professor de ciências é um pesquisador, o seu professor de matemática é um pesquisador, é claro, dentro da área dele. E você vai se tornar esse pesquisador, tá? Aí você pode parar e perguntar o seguinte, professor, então por que eu preciso estudar todas as disciplinas e não apenas uma? Então, porque se você fizer um vestibular, para concorrer à área que você quer, você precisa estudar todas as disciplinas, porque todas elas caem no vestibular, tá? Então, para o primeiro passo na vida adulta, é preciso, então, o ingresso numa universidade, seja pública, seja particular. Tá? De qualquer forma, o que nos cabe aqui saber é que o artigo científico ele vai estar em todo momento da sua vida do ensino superior, tá? Você ainda vai ter muito, muito, muito contato com ele. É essa conversa que eu estou tendo com você antes de elencar o material do livro de atividade é apenas uma abordagem introdutória. E aí eu trago 2 exemplos de instituições que têm, então, como objeto principal o artigo científico, tá bom? Veja, eu mesmo, quando estive na UFAM, estudando na UFAM, eu fiz inúmeras pesquisas e, consequentemente, inúmeros artigos científicos, tá bom? Mas como é que eu faço, então, o artigo científico? Aí é para outro momento. Mas o que eu quero que você saiba também é o seguinte: a partir do momento que você começa a pesquisar assuntos baseado em outros teóricos, você então já começou a entender como que é o primeiro passo para elaborar um artigo científico. Tudo que eu falo, tudo que eu produzo de maneira oral ou de maneira escrita, e se tiver uma base em outro autor, significa então que eu já sei o caminho para fazer um artigo científico. Tá? Tudo que nós falamos, ele precisa ter uma base. Todo argumento que eu trago, ele precisa ser embasado. Dar opinião, todo mundo dá, mas são poucos que conseguem dar uma opinião sustentada e baseada em informações que sejam concretas por meio de pesquisa. Exemplo, se eu digo que o coronavírus ele se tornou uma
pandemia, significa então que estudos científicos me mostraram que a forma como o coronavírus chegou nos outros países e foi tomando essa proporção, inclusive em número de mortes. Isso tudo graças aos dados estatísticos, mas de onde vieram os dados estatísticos? Das pesquisas que são produzidas. Então, se eu afirmo isso e eu digo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o coronavírus ele é reproduzido assim, assado e cozido, significa então que eu sustento a minha opinião. Então, é um caminho para elaborar um artigo científico, tá bom? Perfeito, já mostrei então essas duas páginas, vamos agora para o nosso livro de atividade. Vamos lá. E aqui estamos então. E aí nós temos artigo de divulgação científica, porta-voz da busca constante da verdade, tá? Reparem nos comentários, com a cabeça nas nuvens, se você utiliza conhecimentos científicos para resolver problemas no dia a dia e planejar o futuro, então você é letrado em ciências. Sabia? Turma, muito cuidado com o termo letrado, tá? Essa informação vocês vão levar para o resto da vida. Essa informação que eu vou dar agora, tá? Vocês vão levar para o resto da vida. Todos nós somos pessoas letradas. Todos nós, tá? Se você disser bem assim, o fulano é iletrado. Isso significa, então, que você está tendo um conceito pré-concebido de que a pessoa não tem conhecimento de mundo. E todos nós temos conhecimento de mundo. Então, muito cuidado com esse termo letrado. É por isso que ele aparece entre aspas, tá bom? E cuidado também com o termo alfabetizado. Nem todas as pessoas são alfabetizadas, tá? O que significa, então, ser alfabetizado? É saber ler um texto e escrever um texto na língua em que você, do país em que você nasceu, tá? Esse, então, é o processo de alfabetização. Vocês, com certeza, devem estar lendo o que aparece aqui na tela, tá? E entendendo o que eu quero dizer. Então, significa que vocês são alfabetizados. Professor, mas e em questão de letrado? E aí que tá. Eu tenho conhecimento mais aprofundado sobre língua portuguesa, sobre produção textual, sobre arte. Significa, então, que eu estou num nível de letramento maior que vocês. Vocês ainda estão em processo de letramento, tá? Então, quando a gente fala em letramento, nós temos graus de letramento, tá? Você é uma pessoa letrada, letrado é igual a conhecimento de mundo, tá? Ou conhecimento da sua área. Você é uma pessoa letrada, mas ainda está em processo de conhecimento, tá? Se eu pergunto de você é o seguinte, me diga quem é o núcleo do... Deixa eu pensar aqui. O núcleo do predicado verbal da frase eu gosto de você. Provavelmente você ainda não vai saber me dizer. Por quê? Porque esse conhecimento é um conhecimento que eu tenho, mas um dia você vai saber. Tá? Significa, então, que eu estou num grau maior de letramento e você ainda está em processo. Um processo pelo qual eu já passei, tá? Então, é preciso agora ter todo esse conhecimento de tudo que eu estou dizendo. Professor, mas a minha cabeça está pirando de tanta informação. Calma. Vocês são alunos agora do sexto ano, perdão, do sétimo ano, tá? Tudo que vocês viram no sexto ano foi importante e foi, mas agora o processo de amadurecimento é outro, tá? Daqui a pouco vocês chegam no oitavo, daqui a pouco no nono. Então, o processo de amadurecimento vai sendo muito maior em questão de conteúdo, em questão de repertório de conhecimento de mundo, tá bom? Quer um outro exemplo sobre letramento? Eu nunca viajei para fora do Brasil, nunca fui a Paris, só conheci Paris por meio dos livros, mas você já foi a Paris, só um exemplo. Então, significa que você tem conhecimento de como é a Europa. Você, então, tem um nível de letramento que eu não tenho,
tá? Então vejam que tudo isso é importante nós termos conhecimento quando nós falamos em artigo de divulgação científica, tá bom? Os médicos, por exemplo, eles têm noção do corpo humano, dos vírus, das bactérias, tá? Dos remédios que são eficazes contra aquela doença. Então eles têm um nível de letramento maior que o meu e maior que o seu, tá? E assim vai. Vamos lá continuar então. Nós temos a primeira questão aqui do nosso livro de atividade. Nós temos assim: leia a tira a seguir e verifique quais conhecimentos científicos Kelvin parece dominar. Comente com os colegas a sua interpretação. Vamos lá, nós precisamos de muita calma aqui, hein? Muita calma nessa hora. Vamos lá. Acabei de ver uma nuvem, é uma tira, né? É uma tira. O nome desse gênero textual é tira, tá? Do Kelvin Haroldo. E vamos lá. Acabei de ver uma nuvem que tinha a minha cara. Nó duro? Minha cabeça grande e branca flutuava no azul etéreo. Obviamente é um sinal. Sinal de quê? O outro não parece estar muito interessado, né? De atividade eólica, muito incomum, eu acho. A ciência acabou com a diversão do ramo da interpretação de presságios. Aquela coisa de cúmulo-nimbo, sabe? Olha, muito bem pensada, viu, essa tirinha. Primeiro questionamento. Você achou difícil ou achou fácil? Se você achou fácil, ótimo. Se você achou difícil, vamos transformar em fácil então. Nós já percebemos que o teor aí da tira, é um teor voltado mais para um conhecimento científico, tá? Vamos perceber o seguinte: logo no primeiro quadrinho ele fala: acabei de ver uma nuvem que tinha minha cara. Até então tudo bem, porque se você olha para o céu e você vê uma nuvem, você reconhece a nuvem. Nós temos inclusive a mania de olhar para a nuvem e dar formas a ela, né? Então ele fez basicamente a mesma coisa, tá? Ele olhou para a nuvem e viu que a nuvem tinha uma forma, a forma do rosto dele que ele chama de cara, tá? Depois ele fala o seguinte: minha cabeça grande e branca flutuava no azul etéreo. Olha que bacana, o azul etéreo já tem algo mais assim voltado para a questão dos estudos sobre o que é material e o que não é material, tá? É um estudo da química, da física e inclusive algumas religiões adotam o nome etéreo, tá? Para se referir à espiritualidade. Enfim. E a questão do azul na literatura significa imensidão, tá? Veja, professor, como é que o senhor sabe disso? Porque lembra do grau de letramento? Então, agora, como você está em processo também, você já sabe, tá? Por meio dos conhecimentos científicos que eu obtive estudando em outro momento, eu sei do significado do azul e do etéreo. E aí o mais interessante é que depois ele vai falar sinal de quê, né? De atividade eólica. Opa, o que é eólica? Você deve saber. Se você esteve muito atento às aulas de ciências, por aí vai, você vai lembrar que eólico tem a ver com vento, não é verdade? Inclusive, nós temos a energia eólica, que é uma energia que é proveniente dos ventos, tá? Dos moinhos de ventos. Depois nós temos o seguinte: a ciência acabou com a diversão do ramo da interpretação de presságios, aquela coisa de cúmulo-nimbo, sabe? O que é cúmulo-nimbo? Calma. Nós temos aqui uma segunda pergunta. As nuvens apresentam diferentes formas, propriedades e características, mas quais fatores determinam a sua formação? Os ventos, na verdade, mas eu quero que você pense, tá? Eu não quero trazer informações, melhor, respostas para você já ter tudo aí, água com açúcar. Vamos pensar juntos. Depois nós temos aqui mais informações. Quem nunca viu carneirinhos nas nuvens? Alguém aí se lembrou de algodão doce ao olhar distraído para o céu? Vamos lá. Texto 1. Nós vamos precisar ler, tá, gente? Senão eu não vou conseguir comentar as questões
e dar continuidade à nossa aula. Então, eu peço assim, um pouquinho de paciência, mas vai dar tudo certo. Então, nós temos texto 1. Dependendo das condições de temperatura, altitude, pressão e outros fatores, as nuvens apresentam diferentes formas, características e propriedades físico-químicas. Por isso, são classificadas a partir de diferentes tipologias. Pergunto, você conseguiria escrever nesse exato, se você parasse tudo, tá? Para escrever um texto científico sobre nuvem. Você conseguiria escrever dessa forma? Não, não que eu esteja duvidando da sua capacidade, jamais, tá? Mas como é novidade para você, mas daqui a uns anos não vai ser mais novidade. É novidade para você, então talvez você não conseguiria recorrer a uma outra forma de trabalhar, uma forma mais técnica, mais científica de trabalhar o assunto que é nuvem. Então veja, se você for, por exemplo, num verbete de dicionário, lá ele vai te dar a definição de nuvem. Se você for no verbete enciclopédico, ele também vai te dar uma definição de nuvem, tá? Mas esta definição aqui que nós temos já é mais científica, é totalmente diferente. Texto 2. Com grande desenvolvimento vertical, apresenta a forma de uma montanha e sua forma só pode ser vista de longe devido ao seu tamanho. No topo, geralmente apresenta a forma característica de uma bigorna. É uma nuvem mais escura, formada por grandes gotas de água e granizo, podendo conter cristais de gelo no topo. Está associada a tempestades fortes com raios e trovões. Olha só, aqui na tira nós temos o mesmo assunto que o texto 1 e o texto 2, mas são abordadas de maneiras diferentes. Muito bacana, né? Muito bacana. Vamos então agora para a nossa próxima página, porque aqui o nosso conteúdo ainda não terminou. Nós temos mais considerações a serem feitas. Vamos aqui. Nós temos o texto. Aliás, nós temos a pergunta 3. Qual é a importância de estudar as nuvens? Compare sua resposta ao texto a seguir, tá? E aí, eu não vou te dar a resposta, quero que você pense. Vamos ver aqui o texto 3. Entre carneirinhos e tempestades. Segredos do tempo. Vou deixar que você leia, tá? Não vou ler o texto 3, senão nós vamos levar muito tempo na nossa aula de hoje. E aí nós partimos aqui. O que você vê nesta formação de nuvens? Um rosto, né, em formato de coração. Aí você vai escrever aqui naturalmente. Na próxima página nós temos mais uma pergunta e outro texto. Você vai observar na leitura do seu material que o nosso próprio livro ele vai colocando trechos de materiais científicos, tá? Para que você comece a ter uma outra visão daquele conteúdo. Então, veja, nós temos um assunto que é nuvem, em todos os trechos, tá? Nuvem é um assunto que pode ser aparentemente banal, tá? Aparentemente. E você vai observar que, se você olha para uma nuvem, você não vai ver assim, estudar nuvem, por quê? Né? Mas quando nós tomamos o olhar por um outro viés, por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da ciência, aquele objeto de estudo ele vai se tornar diferente. E ele se tornando diferente, você então vai aumentando o conhecimento, o seu repertório, o seu conhecimento de mundo, tá? Turma, tudo que nós estudamos na vida, tudo é importante. Não ache que você, estudando matemática, não vai agregar em nada na sua vida. Vai agregar, e muito. Não ache que você estudando biologia ou ciências não vai agregar. Vai agregar, e muito. Língua portuguesa, muito mais. Tudo que você estuda no ambiente escolar vai ser importante em algum momento da sua vida. Até a disciplina de arte, que é uma disciplina que eu tenho muito carinho, por quem eu tenho muito carinho, é uma disciplina tão importante quanto as outras, já que ela vai fazer você despertar para a realidade e ter um senso crítico mais apurado, tá? Então tudo tem a sua importância, tá? Nada no mundo nada no mundo é em vão. Tudo tem a sua importância,
tudo tem a sua forma de ser trabalhada, e é claro, quando nós partimos para um viés científico, nós temos então um repertório muito maior, tá? Se nós fôssemos resumir em uma linha a importância do texto de divulgação científica, nós poderíamos ter exatamente esse pensamento aqui na página 21. O texto de divulgação científica é a busca da verdade. Aqui não tem acento, né? Tá como e a busca da verdade. Mas aí eu faço uma alteração, tá? Coloquem um acento aqui, ó, e aí fica uma frase que vai realmente firmar o texto de divulgação científica, que de fato é a busca da verdade, tá? Vamos continuar então. Nós temos aqui ainda na página de número 22 mais algumas questões, tá? Eu tive que parar ali para ler, que a página daqui, como eu estou de maneira virtual, a página é um pouco diferente, mas enfim. Na página de número 22 nós temos algumas questões que eu vou deixar que você faça, tá? Responda direitinho, leia. E aí, é claro, como sempre, eu gosto de enfatizar as produções que são elaboradas no final, tá? Aqui você vai ter que elaborar uma tira muito simples. Sobre o quê? Sobre o assunto que está sendo ilustrado na questão anterior, tá bom? E aí você vai ver que é algo muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Observe o seguinte, que você vai ter que reler a tirinha que foi apresentada lá do Haroldo e do Kelvin, ou do Calvin, e você vai elaborar o esboço. É um rascunho de uma tira, tá? Igual como nós tivemos lá naquela primeira que nós lemos, tá? Da primeira página de hoje que nós lemos. Assim, então, você vai ter a sua produção de texto. Tá? Muito simples, 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 simples. Não precisa ser algo tão grandioso. Eu quero rascunho só. E aí vem a segunda. Lembra que eu falei que a nossa aula ia ser dividida em dois momentos? E aí vem o segundo momento. Informação primordial. Aqui nós terminamos a produção de texto número 5. Quando nós vamos além, nós temos a produção de número 6, que nós ainda vamos estudar. Nós temos aqui a produção de número 7, que nós ainda vamos estudar. Tá bom? Ó, produção de número 7. Nós temos outra produção, que é a proposta de número 8. A produção proposta de número 8. Tá? O nosso livro de atividades, ele encerra na proposta 8. Depois da proposta 8, vem os formulários, tá? Deixa eu passar aqui para mostrar. Ó, esses formulários aqui, formulário de produção de texto. O que você vai fazer? Tudo que você produziu na proposta 1, nós produzimos cartazes. Você vai passar a limpo para cá. Ah, professor, fiz um caderno. Recorte e colhe aqui, não tem problema, tá? Aí aqui você vai avaliar, você mesmo vai ter um olhar para o seu próprio material. Você vai avaliar aqui, ó, avaliação do aluno, eu vou avaliar aqui. Como eu vou avaliar aqui? Eu vou lançar a sua nota por meio dessa minha avaliação aqui, tá? E a sua nota vai estar no mesmo boletim, junto com a sua nota de língua portuguesa. Depois nós temos produção de texto 2. O que você fez lá na produção de texto 2, você vai passar limpo para cá, que foi o cartaz. E da mesma forma, você mesmo vai se autoavaliar e eu vou avaliar você. Depois nós temos a proposta 3 do Lambe Lambe, tá? Você vai se autoavaliar e eu vou avaliar você. Tudo que você fez lá, você vai passar limpo. A proposta 4, tá? Da mesma forma. E a proposta de hoje, que é a proposta de número 5. O rascunho, e aqui você já vai passar a versão final. Você vai entregar essa atividade de hoje? Não. É uma atividade que você vai entregar na próxima aula, tá? E aqui nós temos a avaliação da produção de texto 5. Então, vejam, tudo que você já fez, você vai passar a limpo, um produto final. E você mesmo vai se autoavaliar. E eu vou avaliar você, tá? O que vai nos interessar para eu lançar sua nota do livro, sua nota do caderno, são esses formulários aqui. Esses formulários são importantíssimos para eu lançar a sua nota, tá? Então, por favor, se organizem,
Façam de uma maneira apresentável, organizada e com muita responsabilidade. Eu tenho total confiança em vocês. Sei que vocês fizeram ótimas produções, porque muitos alunos enviaram para mim no privado, e eu tenho certeza absoluta de que vocês vão conseguir realizar isso, tá? É, quando vocês concluírem, vocês já vão começar a enviar para mim, tá? Porque eu preciso realmente fazer essa avaliação, porque é uma parte da sua nota, tá? Que vai junto com a nota de língua portuguesa, ok? Vocês estão lembrados que a disciplina de produção textual, ela complementa a disciplina de língua portuguesa. Então, atentem-se, tá? Ah, professor, não fiz nada ainda. Atualize, então. Ainda dá tempo. A nossa aula vai ser concluída por aqui, vai ser encerrada por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu trouxe hoje para vocês, tá? Dúvidas, me perguntem no privado. Aguardarei vocês então na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até se Ele quiser. Tchau, tchau.